Starlink, como terceiro link embarcado e suporte de campo na operação ferroviária da Rumo. Autora, Fernanda Dornelles, e coautores Fernando Augusto e Edson Botelho, da Rumo Logística. Por gentileza. O microfone dos apresentadores, o passador, tempo na tela. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Fernanda Dornelles Malaquias. Hoje eu sou consultora de tecnologia ferroviária na Rumo. E eu, o Fernando Fujimoto e o Edson Botelho, a gente fez o artigo aqui, vai demonstrar um pouquinho para vocês, da Starlink ali como terceiro link de comunicação e também como auxílio na operação ferroviária. A gente tem alguns desafios na Rumo. A Rumo, hoje, na Operação Norte, nós temos 3.150 quilômetros, aproximadamente. E, com esses 3.150 quilômetros, a gente já faz uma comunicação via satélite e também via LTE. O problema disso é que, se você tem alguma falha hoje no satélite, a gente usa da Inmarsat, a gente não consegue mais a comunicação com o trem. E a nossa ferrovia, todo o posicionamento dela, todo o controle dela é feito por posicionamento de geolocalização, por GPS. Então, se eu paro de comunicar com o trem, eu parei, eu não consigo mais enxergar aquele trem. E isso é um impacto bem grande para a Rumo. Então, o que a gente pensou? A gente pensou em algumas alternativas para a gente conseguir resolver esse problema. A primeira seria colocar mais torres de LTE como link principal ao longo da ferrovia, mas isso se torna inviável, porque é muito caro. E a outra seria a própria Starlink, que veio aí como uma solução satelital, e a gente estudou ela e está fazendo a implementação agora. Pensando na nossa metodologia, né? Primeiramente, a gente fez o estudo preliminar, baseado aí na teoria de constelação do satélite da Starlink, para ver se realmente ela fazia cobertura na nossa ferrovia. Depois a gente achou um parceiro técnico e fomos fazer um monitoramento em campo. Então, a gente instalou a antena na locomotiva e a gente fez toda a análise de cobertura e também de latência, de como que funciona. O Fujimoto vai falar um pouquinho mais para frente, mas a gente conseguiu uma excelente latência. Foi para baixo de 90 milissegundos quando a gente está falando de ping. E a cobertura também está muito alta. Depois que a gente fez esse piloto, vamos dizer assim, e que estava comprovada a solução, que a solução realmente ela atenderia ali como um terceiro link, a gente fez o projeto de instalação. E aí o Botelho, principalmente, atuou na locomotiva, porque a gente tinha um desafio. Essa antena ela é um pouquinho mais frágil que as antenas tanto da Inmarsat e da antiga Autotrac. E ela poderia estar sujeita aí a interferências externas, né, quando a gente fala de instalar na locomotiva. Então, o projeto foi feito, foi analisado, foi na locomotiva, a gente viu qual era o melhor lugar, qual era o melhor lugar de furação dos painéis da locomotiva, da fiação. E, após tudo isso feito, a gente fez a padronização da instalação. A instalação hoje ela ocorre com menos de 3 horas numa locomotiva, e a gente começou o rollout das instalações das locomotivas. Aí, quando a gente está falando de arquitetura de sistema, os componentes principais aqui é a antena Starlink, né? É a antena Starlink Flat High Performance, que a gente utiliza hoje. Ela está num suporte de metálico inclinado, ali na ponta da locomotiva, como vocês podem ver. A gente tem a alimentação do inversor, cabeamento blindado, e um outro desafio que a gente teve é que, assim, nós estamos mudando de sistemas de licenciamento. A gente está hoje com um sistema legado, que se chama CBL, Computador de Bordo de Locomotiva. A gente vai migrar para o PTC, que é um sistema da Optec, e a gente precisava que a solução funcionasse com os dois sistemas, porque a gente está no meio do caminho. Então, o que foi feito, né? A gente utilizou hoje, a gente já tem um equipamento chamado SAR-HM na locomotiva. Esse equipamento ele já faz a priorização dos links. Então, ele prioriza primeiro a LTE, depois a Inmarsat.
Aí a gente colocou a Starlink como um terceiro componente. Então, agora, o SAR-HM ele não faz mais só a priorização do LTE e da Inmarsat, ele também faz a priorização da Starlink. Para isso, para que funcione com os dois sistemas. E aí, o ponto principal aqui, que o tempo de instalação ele é inferior a 3 horas na locomotiva. Então, para a instalação de equipamento, acho que vocês conhecem muito bem aqui, ele é bem rápido. E a gente também está usando essa solução da Starlink para os chefes de turma. Então, a gente também, que são aquelas equipes que fazem manutenção, para eles também terem comunicação aí com o centro de controle e com os próprios trens. Bom, como a Fernanda comentou, né, o tempo médio ali de latência foi bastante surpreendente. A gente estava esperando um valor bem mais alto, né, mas ele ficou na média de 90 segundos. Vale lembrar que a constelação de satélites ali do Starlink, ele é uma constelação ali que fica na faixa ali de 550 quilômetros da Terra, né, bem baixa altitude, ao contrário, por exemplo, do Inmarsat, que fica a 35 mil quilômetros, né? Então, é consideravelmente mais baixo. Nos testes ali, nós verificamos que ele tem uma estabilidade muito boa, né? Ou seja, quando comparado ali com o LTE e o GlobalSat, né, ele não fica variando entre um e outro, né? Ele fecha ali em Starlink, ele permanece em Starlink durante muito tempo, né, sem alteração. E aí, o principal diferencial, um dos principais diferenciais é a banda, né? Que nos testes ali nós vemos que ele permite desde 30, 40, 50 megabits até picos de 160, 170 na locomotiva, né? Que é obviamente fantástico, né? Tá. Como contingência, né? Hoje nós estamos testando o Starlink como fonte primária de comunicação. Então, ou seja, caso o Starlink ele falhe, no caso ele passaria a comunicação para o LTE. Caso o LTE falhe, ele passa para o Inmarsat, né? Certo. Mas por que a RUM precisa de tanta banda, por que a gente precisa desse canhão de comunicação, né? Basicamente porque a tecnologia foi avançando, as exigências foram aumentando, né? E a demanda da gestão, por exemplo, saber o que acontece no material rodante em tempo real, elas foram surgindo, né? Por exemplo, uma aplicação que vai consumir muita banda é a questão das câmeras em tempo real, né? O CCO, principalmente, tem muita curiosidade em saber o que se passa ali na locomotiva, né? Tanto dentro quanto fora da cabine, né? E ali também vai permitir que a gente consiga fazer atualizações de software em tempo real. Ou seja, eu coloco um software no servidor do CCO, né, e ele automaticamente já envia para as locomotivas, sem necessidade de intervenção manual nenhuma. E também, um ponto muito importante é a questão dos logs dos sistemas embarcados. Porque hoje, bom, uma operação bem sucedida, uma operação normal, eu não preciso de logs para avaliar. Mas quando acontece alguma ocorrência, né, existe um anseio muito grande da empresa em saber o que exatamente aconteceu. E aí eu preciso dos logs rápido, né? Principalmente quando ocorre, por exemplo, um abarroamento, um atropelamento, né, eu preciso saber o que aconteceu. E aí, quando eu tenho o upload em tempo real ali do log do bordo, principalmente, né, eu tenho essa resposta rápida. Não, como a Fernanda comentou, né, nós fizemos um survey ali de telecom na malha norte, na malha paulista e na malha central, né, mas nós focamos nesse trecho, né, que é um trecho ali de Perequê até Boa Vista, que é o nosso trecho ali do corredor central ali da malha paulista, é o trecho mais engargalado, né, e a gente precisava saber, né, como que o sistema vai se comportar, né, no nosso, digamos, o trecho mais concorrido. E aí foi que nós tivemos uma grata surpresa, né? O Starlink ele não se desconectou em nenhum momento, né? Então, ou seja, ele tem condições de atuar não só na malha toda, mas principalmente no corredor ali onde é o nosso gargalo hoje.
né? Bom, em relação aos números, esse número, inclusive, ele cresceu um pouquinho, já estamos em quase 360, né, máquinas equipadas. Como a Fernanda comentou, né, o tempo de instalação é em média de 3 horas, e também nós estamos expandindo as instalações para os veículos de manutenção de via, como, por exemplo, reguladora, socadora, auto de linha, rodo ferroviário, né? Inclusive, as equipes de manutenção, eles gostam muito, né, porque normalmente quando as equipes vão para o campo, elas ficam no escuro, né, porque não é todo lugar que tem cobertura de LTE, né? E aí, com o Starlink, o pessoal faz videoconferência no meio do mato, né? Então, isso aí é excelente para manutenção. Aqui só algumas imagens, né, a respeito da instalação, né, sempre fica uma curiosidade, né, como que esse equipamento está instalado na máquina, né? Então, basicamente, nessa foto ali do meio, né, na caixa ali mais quadradinha, no teto da máquina, nós fizemos ali um suporte, né, que abrigasse a antena, né? E por que ela teve que ficar naquela posição, né? Porque embaixo dela tem um ressalto, e se a gente instala no teto da locomotiva, ela ia ficar muito elevada em relação ao teto, né? Ou seja, se hoje nós já temos problemas ali com galhos, possivelmente teto de alguns túneis, alguma coisa parecida, né? Imagina colocando uma antena ali acima do teto, né? Ia voar a antena para tudo quanto é lado, né? Então, nós colocamos ali do lado da antena ali do Inmarsat, né? Ficou numa posição muito boa. Essa foto aqui em particular, ela é muito importante, né? Porque quem trabalha aqui com locomotiva sabe, né? Sempre desafiador alimentar um equipamento na máquina, né? E de forma estável. E aqui nós conseguimos vencer essa etapa, e também as nossas locomotivas elas são equipadas com start-stop, né? Então, o que acontece? Depois de um determinado tempo, o motor diesel desliga, e quando ela dá a partida de novo, tem uma queda de tensão muito grande, né? E o equipamento todo reseta, né? Com essa fonte que foi desenvolvida aqui pelo nosso amigo Botelho, né? Quando a máquina restarta, não tem um reset na fonte. Então, ou seja, eu não perco a comunicação em nenhum momento. Tá? Isso é muito importante. Bom, a Rumo foi a primeira ferrovia a colocar esse equipamento em toda a sua frota principal, né? Eu acho que, inevitavelmente, a gente vai instalar no restante da frota, né? Mas o fato é que o nosso parque de máquinas principal já tem esse equipamento. Bom, nós temos também, com mais um link, né? E tão robusto quanto os outros dois, né? Que seria o LTE e o satélite, né? A gente garante uma robustez na operação, né? E também é uma tecnologia que ela pode ser replicada para outros tipos de máquina também, né, como nós estamos fazendo agora, né, com instalação em rodo, reguladora, socadora, etc. Aqui. Só mais um ponto, né, que não é propaganda do Starlink, tá? É só para a gente refletir, tá? Porque é o seguinte, essa solução ela serviu muito bem para a Rumo, né, por causa dos anseios, como eu expliquei. Necessidade de câmeras, atualizar software online, a gente precisava de muita banda e de cobertura constante, visto que, né, como a Fernanda comentou, nós estamos trocando o nosso sistema de controle de trens, né? Está passando de CBL, que é o atual, né, e vai passar a ser o PTC, né? E o PTC ele é muito exigente em relação à comunicação. Então, fica aqui o conselho, né? Então, assim, faça um estudo, né? Verifique se há essa necessidade nas suas empresas, né? Antes de partir para essa solução, porque, assim, ele é bom, bonito, mas não é tão barato, né? Ele tem seu preço ali. Então, faça bem um estudo certinho para ter sucesso na sua operação. Muito obrigado, pessoal.